Saudações, torcedores do Denver Broncos, sejam muito bem-vindos a mais um Maior Brasil conhecendo e agora conhecendo do draft, né? Dando continuidade aqui, vamos falar hoje dessa escolha desse running back de Notre Dame, Aldrich Estime, né? O mais novo integrante aí desse grupo de running backs do Denver Broncos, vai fazer companhia aí a Javonte Williams, vai fazer companhia aí a Samaje Perine, por exemplo, né, vai fazer companhia a todos esses outros aí que já estão em Denver, compondo esse grupo de running backs aí. Bastante promissor, a gente deposita bastante expectativa neles. Mas vamos falar de Aldrich Estime, que acho que ele vem para contribuir de uma maneira super interessante, vem trazendo aí coisas que o Denver Broncos não tinha necessariamente, e acho que com ele vai acabar tendo, né? Então, antes de mais nada, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo, né? Você que é membro tá vendo esse vídeo com antecipação, mas você que não é membro, vale sempre lembrar aí que o Maior Brasil agora tem o clube de membros aqui no YouTube, onde a gente tem aí diversas vantagens, diversos conteúdos exclusivos e, ou antecipados, né? Vários benefícios, várias vantagens aí já foram entregues aos nossos membros, mas durante a temporada a gente vem aí com uma grade de conteúdo bastante interessante, bastante legal para membro e também para o nosso público em geral, tá certo? Então, vamos começar a falar de Aldrich Estime, né, um jogador aí nascido no dia 6 de setembro de 2003, então ele ainda tem 20 aninhos, né, no começo da temporada aí, basicamente, né, no dia do jogo no Brasil aí, ele vai estar fazendo 21 anos, né, então antes do nosso jogo na semana 1, ele vai ter completado 21 anos, ele é nascido na cidade de Nyack, né, em Nova York, bem ao sul de Nova York, bem na divisa com Nova Jersey ali. Tem 1,80 m, 100 quilos de pura massa, como vocês já puderam ver nas fotos aí que circularam logo após o draft, né? O cara é bem montadão, bem boladão ali, fortão. Então é uma máquina e um pequeno monstrinho, né? Ele infelizmente perdeu a sua mãe quando ele tinha aí somente 10 anos, né? Ela teve uma doença bastante letal aí, acabou tendo sua criação, né? Acabou tendo seus outros anos aí, até a entrada na faculdade, enfim, a família que recepcionou, né, e meio que adotou o Aldrich Estime e o irmão dele foi uma família haitiana-americana, né? Então, é a família até dos dias atuais, né, dele, acompanhou toda a jornada dele aí enfim, final, né, high school, college e agora na NFL, tá? Falando um pouco da high school, né, para a gente iniciar, ele frequentou aí a Joseph Regional High School, né, na cidade de Mount Vale de Nova Jersey, né? Então, como eu falei, a cidade dele é bem próxima à fronteira com Nova Jersey, né, ali. Então, ele foi nessa escola aí, né, uma escola católica, escola particular, tá? Então, é onde ele teve aí seus primeiros contatos com um futebol aí, né, com um futebol americano mais mais a sério, né? Mais num nível competitivo maior, tá? Ele foi running back lá por todos os anos que esteve. E aí vale ressaltar que no último ano ele teve aí 1.857 jardas em 190 carregadas e teve 22 touchdowns, 14 recepções para 185 jardas e 2 touchdowns. Tá? Então, um ano aí de 24 touchdowns totais, né? E quase 2.000 jardas totais aí, somando, né? Jardas terrestres e jardas aéreas, né? Foi nomeado aí o jogador do ano de 2020 do estado de Nova Jersey, né? E as estatísticas aí, né, dos outros anos, juntamente com a do ano de senior, colocaram o Aldrich Estime aí ranqueado como um recruta 4 estrelas, tá, pessoal? Pelos sites aí 247 Sports e Rivals, né? Então, os principais sites aí que fazem o ranqueamento, fazem, né, a classificação dos jogadores vinda do high school
para auxiliar até as universidades, enfim, para dar uma noção para o público qual o tipo de prospecto aí, qual o tipo de recruta a sua universidade está pegando vindo do high school, né. Ele foi considerado o jogador de número 132 da nação no ano, né, na classe dele aí, de 2020, né, o 7º running back e o 3º melhor jogador de Nova Jersey, nessa classe, tá. Originalmente, pessoal, ele tinha feito um commitment, né, tinha se apalavrado, vamos dizer assim, com a Universidade de Michigan State, e aí, trocou para a Universidade de Notre Dame, tá. Então Notre Dame é uma universidade com uma tradição enorme, né, uma universidade de muito sucesso, tradicionalíssima, enfim, sempre está figurando aí entre as melhores, né, e coloca bastante prospectos muito bons na NFL, tá. Então vem de uma universidade aí com bastante pedigree. E ele jogou lá 3 anos, tá, pessoal, 2021, 22 e 23. Então ele é um prospecto que se declarou cedo para o draft, né, se declarou antes, ele não fez o ano de sênior dele, tá. E começando em 2021, no seu ano de freshman, né, o o primeiro ano dele aí na universidade, ele jogou as 12 partidas, tá, então ele foi ativo nessas 12 partidas, embora não tenha sido titular, né, considerado titular em nenhuma delas. E a atividade dele foi bastante sutil e bastante discreta nesse primeiro ano. Ele teve só 7 tentativas de carregada, conseguiu 60 jardas, aí uma média de 8,6 por carregada, uma média boa, mas enfim, um volume quase que relevante. Muito por conta que o titular lá em Notre Dame na época era o Kyren Williams, né? Que hoje é running back dos Rams, né? Então ele jogou aí basicamente o ano 2021 atrás do Kyren Williams, então ele teve um volume muito limitado. Mas a faculdade, né, a Universidade de Notre Dame, via muito potencial, né, no Aldrich Estimé, tanto que no seu ano de sophomore 2022 aí ele jogou 13 jogos, tá? Aumentou um jogo aí por conta do Bowl, né, do Gator Bowl que ele jogou. Ele foi titular apenas em 2 jogos, mas mesmo assim, o volume dele, o número de carregadas, saiu de 7, um quase que irrisório no primeiro ano, para 156 carregadas no segundo ano. Então, subiu drasticamente aí o volume dele e ele lidera o Notre Dame Irish em jardas terrestres nesse ano. Ele tem uma marca de 920 jardas, uma média de 5,9 e 11 touchdowns, tá, pessoal? Então, embora não tenha sido o titular ali, considerado titular e etc, né, ele foi um cara que teve um volume muito grande já no seu segundo ano. 156 tentativas é um volume bastante expressivo e lidera em jardas, né? Então, mesmo não sendo o running back titular, ele foi um cara bastante eficiente, conseguiu liderar aí o ano em jardas e ainda teve também 9 recepções para 135 jardas e um TD aéreo, tá, pessoal? Então, termina esse segundo ano aí com um aumento de volume, Notre Dame dando um pouquinho mais de responsabilidades, vamos dizer assim, para o Aldrich Estimé, mesmo ele não sendo titular nesse ano de 2022. E aí, nada mais justo do que em 2023 ele ser o titular, né? Foi titular por todos os 12 jogos aí da temporada e o volume dele incrivelmente subiu mais uma vez. Então tivemos 7 carregadas no primeiro ano, 156 no segundo ano e 210 carregadas no terceiro ano, tá? 210 carregadas aí, um volume altamente expressivo, né? Se não me engano, eu vi uma estatística que diz que isso aí foi quase que 50% das carregadas totais do programa no ano. Com essas 210 carregadas, a gente teve aí a marca, né? A gente não, né? O Aldrich Estimé teve a marca aí de 1.341 jardas e 18 touchdowns, tá? 1.341 jardas, se a gente pegar pelos 12 jogos, dá uma média de 111 jardas por partida, tá, pessoal? Então, um número altamente expressivo, um volume muito grande, uma marca de jardas muito grande, e aí teve 18 touchdowns, que também é uma marca altamente expressiva. Lembrando que foram 12 jogos, né? Então, dá mais de um touchdown por partida, tá?
essa marca, né, de jardas aí, ele foi o líder novamente em jardas pro programa nesse ano, e foi a quinta melhor marca da história da escola, né, do programa de Notre Dame, um programa tradicionalíssimo, como eu disse, a quinta melhor marca. E os seus 18 touchdowns aí estabeleceram a nova maior marca em uma única temporada da história do programa de Notre Dame, tá? Então, o Aldrich Estime realmente no seu último ano aí, ele veio deixando esses recordes, veio sendo altamente produtivo, conseguiu ter um volume bastante alto de carregada e mesmo assim manter a sua produção, tá? Ele foi considerado o Second Team All-America, né? Não foi First Team All-America, mas foi Second Team. Mas já é um recorde muito expressivo, dentre outros que eu vi aqui fazendo a pesquisa, que ele teve muitos outros, mas o mais expressivo realmente é ser considerado um jogador Second Team All-America, né? Se parar para pensar, o país inteiro, todos os programas, enfim, todos os running backs competindo aí, se ser considerado para o Second Team é um baita de uma conquista, né? Uma baita de uma marca a ser atingida, né? Então, chega com essas estatísticas para o processo de draft, chega com essas estatísticas para a NFL, tá? A gente analisa aí o combine dele, né? A gente vê as marcas dele no combine. O 40 yard dash dele aí foi 4,58, tá? Tem um 10 yard split, né? Que remete à aceleração dele de 1,58. Saltou verticalmente aí 38 inches, né? O que dá aí seus 97 centímetros. Teve um salto horizontal aí, né? O salto para frente, o broad jump lá de 10 pés e 5 inches, né? O que dá 3 metros e 18. E aí, o nosso running back maromba aí fez 23 repetições no supino, né? Então, um cara que é absurdamente forte, né? Então, as 23 repetições aí não deixam mentir, né? Foi a escolha de quinta rodada do nosso Denver Broncos na pick 147, né? E por que que ele caiu tanto assim, né? Sendo que ele estava, por exemplo, no board do On The Clock ali como terceiro melhor running back e o prospecto número 51 geral. E quando você olha no The Athletic, né? Então, para pegar uma métrica gringa, né? Americana, ele era running back 7 dentro da classe, então o The Athletic tinha ele um pouquinho mais baixo, mas era o jogador 98 geral. E a gente consegue pegar ele na 147, então muito abaixo do que os analistas aí, tanto né, o Davis e o Felipe, quanto o pessoal né, do americano lá do The Athletic, colocando ele como um prospecto bem mais alto do que a gente conseguiu draftar ele, né? Então, é realmente um dos caras que pode ser um steal do draft para nós, tá? Pode ser um cara que faça toda a diferença. É um jogador que tem impacto logo no seu primeiro ano, tá? Eu acredito bastante nisso. E quando a gente fala das características dele, né? Um jogador, obviamente, né? De imposição física muito grande. A parte física é uma das principais vantagens dele, tá? Tem um excelente equilíbrio e uma visão maravilhosa. Então, para jogar no esquema de gap, por exemplo, né? Achando os espaços que a linha ofensiva dá ali, ele tem uma paciência, um equilíbrio, uma visão para encontrar e tomar as melhores decisões muito boas, tá? Isso é uma das grandes vantagens do Estime, tá? Sem falar que, né, obviamente, pelo seu porte físico aí, o cara sobrevive muito ao contato, é um cara que procura o contato muitas vezes, consegue jardas após o contato, vai carregar jogador nas costas, igual a gente viu o Javonte Williams fazendo no seu primeiro ano. Ele é um típico power back, tá, pessoal? É o cara que realmente vai contribuir bastante para a gente aí, acredito, nesse primeiro ano em jardas curtas, tá? Então, situações de gol curta, situação de terceiras descidas, conversões aí de 1, 2 jardas, né? Enfim, de 4 ou menos jardas, aí eu acho que ele vai ter uma participação bastante boa. E eu acho que não é uma fortaleza dele, mas eu acho que ele vai ter que melhorar um pouquinho o jogo dele e vai ter participação sim nas atribuições de bloqueio, tá? Então, eu acho que muitas vezes a gente pode ver em terceiras médias e longas ele no campo, mas numa situação aí de ser mais um bloqueador ali para o nosso QB tá lançando a bola, tá? De novo, não é uma fortaleza dele o bloqueio, mas pelo porte físico, se der uma refinadinha na ancoragem ali, no primeiro contato dele, eu acho que ele consegue ser um bom bloqueador e ajudar a dar um pouco mais de tempo aí para o nosso quarterback fazer o lançamento, tá?
Quando a gente fala de pontos fracos, óbvio, né, pelo tamanho dele, vai sempre ter aí críticas à sua velocidade final, né, óbvio, ele não é um cara que consegue ser aquele cara ligeiro, alegria nas pernas total ali, que vai, né, manter uma velocidade muito alta durante toda a sua corrida, especialmente em corridas longas, tá. Eh, não tem muita experiência como recebedor, vocês viram aí durante o vídeo as estatísticas e os números de recepções bastante baixo, tá. Então vai ter que dar uma refinadinha nisso, se for para fazer esse papel, que eu acredito que talvez não seja a responsabilidade, dele aí nesse Denver Broncos, tá. Hã, esse é um dos fatores que são os 2 principais fatores, na minha opinião, que limitam um pouco o jogo dele. Óbvio, um cara desse porte aí é um cara que você não vai ver ele tendo aquelas mudanças de direção, sharp, né, afiadas, rápidas, né, daquela troca de quebrar o tornozelo do linebacker ali, do defensor. Quando ele vai fazer as corridas por fora, você vai ver que as corridas são muito mais arredondadas do que corridas com uma mudança e um disparo de direção. Então, é um cara que leva uma distância e um tempo maior para passar ali nos seus cortes, vamos dizer assim, né? Então, tem todos esses pontos negativos, tá? Mas eu acho que, de novo, né, a imposição física dele, a visão aí, se a gente abrir os espaços ali bacanas para ele conseguir umas jardinhas ali, ele vai conseguir passar pelo espaço, que ele toma boas decisões, e no primeiro contato eu acho difícil alguém conseguir parar e derrubar o nosso Aldrich Estime, tá. Quais são as minhas expectativas para ele dentro do Denver Broncos de 2024, tá. De fato, eu acho que ele vai ser um third down back ali, tá, pessoal. Acho que ele não vai roubar muita carregada aí do Javonte Williams, tá. Eu acho que ele vai competir por um espaço ali mais com o Samaje Perine, né, no momento que a gente grava o vídeo aqui, o Perine ainda faz parte do elenco, não sei se ele vai ser cortado ou não, mas ele entraria nesse papel aí, competindo muito provavelmente com o Samaje Perine. Óbvio, o Perine é muito melhor recebedor do que ele, sem comparações, inclusive, mas ele teria essa disputa. Talvez um second down ele consiga roubar um pouquinho de volume do Javonte, mas eu acho que ainda é um backfield comandado pelo Javonte, tá? A não ser que nos training camps a gente veja um Aldrich Estime roubando a cena de fato, tá, pessoal? Então, eu acho que ele vai entrar aí primeiro nessas jardas curtas, nessas terceiras descidas aí, tanto para fazer um bloqueio, quanto para fazer uma conversãozinha ali, de 2, 3 ali, até 4 jardas ali, eu acho que ele consegue fazer. Talvez se assemelhe um pouco a um uso de um fullback, vamos dizer assim, mal comparando, tá? Não estou dizendo que ele é um fullback, nem nada disso, mas o primeiro uso dele pode ser que se assemelhe à função até de um fullback ali, por ser jardas curtas e proteção. Eu imagino que seja essa a primeira responsabilidade que o Estime tenha. Óbvio, o running back, principalmente que recebe passes curtos, inclusive, a gente viu que o Alvin Kamara fez no Saints do Sean Payton. A gente viu que o Mark Ingram fez no Saints do Sean Payton. Então, ele gosta de usar esse running back passando da linha, parando ali, sentando, né? Quando os linebackers vão todos para trás, ele senta ali no espaço vazio, recebe a bola e ganha mais algumas jardinhas, tá? Então, acho que ele vem para ser um cara de rotação, não vem para tomar muito volume de carregadas do Javonte Williams, vem aí para ser um pouquinho de segunda descida e mais ali para terceira descida, como eu falei, tanto no bloqueio quanto nas jardas curtas, tá? Então, uma comparação até interessante que eu acho que faz sentido que eu vi aí durante as pesquisas sobre ele é o Chris Carson, né? Espero que ele tenha melhor sorte nas lesões do que o Chris Carson teve, porque o Chris Carson teve bastante lesão durante a sua carreira, mas eu acho que é um biotipo que faz sentido, é um cara que também não era bom recebedor, mas era um cara que foi altamente produtivo, né? E eu acho que o Estimé, principalmente para esse primeiro ano aí, vem para ter uma produçãozinha legal. E aí é o que eu falei no vídeo do Respondendo Perguntas, né? Acho que o Portugal perguntou sobre o Estimé versus Javonte e Samaje Perine, etc., num curto, médio prazo, né? Eu acho que talvez, se ele tiver boa produção aí num primeiro ano e tudo mais, talvez seja um cara que faça a gente tomar uma decisão no nosso grupo de running backs e talvez mover um Javonte Williams, por exemplo, é um cara que pode ter um valor, enfim, pode liberar um cap legal, ou pode evitar que a gente gaste um cap maior aí pagando running back na NFL, que a gente sabe que não é o desejável, né? Pode ter valor de troca, enfim, tudo vai depender aí de quanto o estimate estiver produzindo e evoluindo, tá? Então,
Eu acho que num primeiro momento ele não ameaça, mas dependendo de como for, pode passar a ameaçar sim e pode vir a ser, o cara do nosso do nosso backfield aí. Óbvio, ele não é completo, como a gente viu, mas ele tem um papel que dá para ser um papel sustentável dentro da NFL, uma vez que hoje em dia a NFL e os times da NFL têm aí 2 running backs, né, ninguém é louco mais aí de ir com um running back só, a gente vê por questões de lesão, contratual, etc., que ter uma dupla de running backs é muito importante, é primordial, tá? Então era isso, pessoal. Deixo aqui com vocês, então, o Conhecendo do Aldrich Estime. Lembrando vocês aí de se inscreverem no nosso canal, deixa o like aí nesse vídeo, deixa o seu comentário aí embaixo também. Vejo que, né, digam o que vocês acharam de Aldrich Estime. E esse é um cara que o William falava para mim no terceiro dia do draft, né? Ó, esse cara tá no board, André. Você gosta desse tipo de running back, você vai gostar dele. E coincidentemente caiu aí para eu fazer o conhecendo, caiu para eu fazer a pesquisa sobre ele. E de fato, o Will estava certo. Passo a gostar bastante do Aldrich Estime aí. Espero que vocês gostem também. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Lembrar mais uma vez que nunca é demais e você não pode perder esse conteúdo que o Maior Brasil está preparando, tá? Nosso clube de membros com conteúdo aí antecipado e exclusivo para membros aí, conteúdo bastante diferenciado do que o público em geral vai ter esse ano, tá? Então considere se tornar apoiador aí, apoiador não, né? Membro do clube do Maior Brasil. Temos 3 planos aí, plano Demérios Thomas de R$ 7,99, plano Peyton Manning de R$ 19,99 e o plano John Elway de R$ 39,99. Então considere aí, veja lá nas nossas redes sociais os benefícios aí de cada plano e considere se tornar um membro do nosso clube do Maior Brasil, tá? E as nossas redes sociais também nunca é demais lembrar. Então se inscreva aqui no YouTube, Maior Brasil, ativa o sininho aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Estamos lá no X, estamos no Instagram também, Facebook, Twitch e também o Maior Brasil Show vai lá para o nosso Spotify. Então era isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do Aldrich Estimeu, tanto que eu gosto dele também. Nos vemos em breve nos próximos vídeos e conteúdos. É isso, grande abraço, Gol Broncos e valeu!